Há 28 dias atrás, estávamos todos entrando nas igrejas, dizendo que nós estávamos arrependidos, recebemos as cinzas e ali nos propomos a viver uma vida santa. Você tem levado isso a sério mesmo? Será que você já vacilou várias vezes ou já esqueceu do propósito? Porque nós temos uma tendência a esquecer as coisas de Deus. As coisas dessa vida nós lembramos com uma facilidade muito grande, mas as coisas de Deus nós vamos deixando para trás, como se nada tivesse acontecido. Talvez os propósitos que você se propôs, você já esqueceu. Será que nesse tempo você caiu em pecado mortal? Quantas vezes você colocou a cinza dizendo: Senhor, estou arrependido, tem misericórdia de mim. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aí você e eu dissemos amém. Num propósito sincero, mas será que tudo já foi banalizado, tudo já foi para trás? Já foram 28 dias. É preciso se rever. E como eu disse, essa quaresma ela não pode ser igual às outras, porque as outras talvez ficou no esquecimento e não houve mudança de vida nenhuma. E talvez cumpriu-se o propósito, foi fiel a ele, mas quando chegou a Páscoa, voltou tudo de novo. Não houve correção nenhuma, mudança de vida nenhuma. As ofensas a Deus continuam. E hoje nós nos deparamos com esse evangelho, aonde as autoridades religiosas agora estão dizendo para Jesus, já fizeram um propósito de matá-lo, porque eles estão dizendo que Jesus, sendo um homem, diz ser Deus. Então já estão com um propósito. Daqui a um tempo Judas vai ter lá uma conversinha com eles, né? Vão tramar tudo como deve ser feito. Só que agora Jesus, ele continua na verdade, ele não pode voltar atrás. Ele precisa ser fiel ao propósito que ele fez com o Pai. Ele veio nos salvar. Então, agora ele está determinado a ir em frente, mesmo que eles o matem. Ele vai em frente. E agora, ele começa aqui a falar algumas coisas que são importantes dentro de todo esse discurso que ele está fazendo aqui. Ele está falando de julgamento. Ele está falando que o Pai deu a ele o poder de julgar. Ele está falando de ressurreição. Todas essas coisas ele fala. Mas eu quero me deter, porque nós estamos num tempo onde nós precisamos criar vergonha na cara, que nós não criamos, né? A gente brinca de ser cristão. Então eu quero me deter no que ele fala aqui a respeito do julgamento. Ele diz assim: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, que é palavra de conversão, que é palavra de mudança, e crê naquele que me enviou, e crê no Pai, ele está dizendo, possui a vida eterna. Então, para se ganhar a vida eterna, é preciso crer naquele que o enviou e fazer aquilo que ele manda. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Ele diz, não será condenado. Pois essa pessoa já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar. Eu só estou retomando. Aí ele diz: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora. Olha, a hora vai chegar. Que hora? Em que todos aqueles que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Todos os que estão no túmulo, todos aqueles que morreram. Então aqui quero dizer mais um detalhe. Nesses 28 dias, meus irmãos, muitas pessoas morreram. Nesses 28 dias, como eu havia falado. Dentre essas pessoas que morreram, algumas foram para o céu, outras foram para o purgatório, e outras foram para o inferno. No catecismo da igreja, vai nos dizer que isso se chama o juízo particular. A alma sai do corpo da pessoa e ela vai diante do trono de Deus. E ali é julgada. Como na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, fala. Todos irão diante do trono de Deus. Eu sei que muitas missas foram celebradas para essas pessoas que morreram. Mas aquelas que não fizeram a vontade de Deus e morreram em pecado mortal, elas já foram condenadas ao inferno. Elas foram para o inferno. Aquelas que morreram em pecado venial foram para o purgatório. Elas estão salvas, mas ainda irão passar por um tempo lá de purificação, que pode ser muitos e muitos e muitos anos. E aquelas que se morreram sem nenhum pecado, foi para o céu, está no céu. Como nós não sabemos, nós rezamos pelos falecidos. Só que, se aquela oração colocada na missa, ou nas orações dos terços que nós colocamos, para quem foi para o céu, essa oração não precisa mais, não vai adiantar nada. Já está no céu, não precisa. Essa oração só vai servir para quem estiver no purgatório. É para elas que essa oração é feita. Para quem está no inferno, essa oração também não vai. Não vai servir, porque quem está no inferno não sai mais de lá. Essa é a verdade. Encarem essa verdade. Não dá para questionar essa verdade. Essa é a verdade. Como nós não sabemos, nós estamos rezando. E nós estamos dizendo assim que eles foram para o céu. Então não vamos entrar numa incoerência. Se a pessoa foi para o céu, por que você está rezando por ela? Quem vai para o céu não precisa de oração mais. Então, se você está rezando por ela, então ela está no purgatório. E quem está no purgatório está salvo, como eu acabei de dizer. Essa é a verdade. Só que esse discurso que eu estou fazendo aqui não é para os mortos, porque os mortos já foram julgados. Esse discurso é para nós, os vivos. Porque agora a pergunta é: eu tenho caído em pecado mortal? Nesses 28 dias, eu caí? Ou os meus pecados são pecados veniais?
que me levarão para o purgatório. Ou eu não pequei de forma nenhuma. Vamos nos avaliar. Então a alma saiu do corpo e foi para o julgamento particular. Jesus aqui está falando do julgamento universal. Aí vai ser diferente. Como é que vai ser? Não tem muita diferença não. A única diferença é aquele corpo que ficou lá no cemitério, que até se decompôs, por um mistério que nós não entendemos, é esse corpo que vai ressuscitar. Então ele vai sair dos túmulos, como Jesus está dizendo, e ele vai ao encontro da alma que já foi julgada. Essa alma que poderá estar no inferno, que poderá estar no purgatório ou que poderá estar no céu. Esse corpo vai lá, e aí diante de todas as nações do mundo, isso é o catecismo que diz, todos, aí sim, só terá a confirmação do julgamento, que já foi dado no particular. Aí esse corpo, como Jesus está dizendo, que se unirá com a alma, já está condenada, vai para o inferno. A do purgatório vai se unir e vai para o céu. E quem já está no céu vai se unir o corpo com o do céu. Aí teremos um corpo no céu. Como eu já falei várias vezes aqui, quando nós falamos que Santa Teresinha está no céu, quem está no céu é a alma de Santa Teresinha. O corpo dela está aqui. Então o corpo dela vai ressuscitar, vai se encontrar, ela já foi julgada, ela já está no céu, ela vai ter o corpo no céu. Pronto. É só isso. E Jesus está dizendo o quê? Aqui no que eu acabei de falar. Não fiqueis admirados com isso. Vou reler de novo. Porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo. E aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna, inferno para sempre. Essa é a verdade. Nós não gostamos de encarar a verdade. Nós ficamos manipulando a verdade e ficamos com muitas explicações, e por causa dessas muitas explicações, ninguém muda de vida. Continua nessa vida errada. Porque encontram justificativas para tudo, para continuar dizendo, não, Deus é amor, Deus é bom, eu não vou, Deus não vai permitir que eu vá para o inferno, Ele não quer que você vá, e nem eu, mas é você com essa vida de pecado que vai, que não muda, que justifica. E quando vai confessar, fica dizendo, eu caí nisso, mas foi por causa daquilo. Não, você caiu, seu bendito e sua bendita, não era para você ter caído. Fala o teu pecado e para de justificar, porque diante de Deus ninguém justifica. Você caiu porque você quis. Porque você foi livre para dizer, eu vou cair, e você caiu. Essa é a verdade, meus irmãos. E tem hora que eu tenho que falar um pouco mais alto assim. Para quê? Para acordar. Porque tanto você como eu estamos dormindo. É preciso acordar para a verdade.
E continua nessa brincadeira. Então tá bom. Essa é a verdade. Depois vocês pegam o Catecismo da Igreja, o parágrafo 997, dá uma lida lá, vai para o 998, pega os de trás também, que vai falar sobre isso. Pega o 1021 e o 1022, dá uma lida, medita e para de justificar. 1021, 1022, 997, mas vai seguindo ali, porque essa é a verdade. 28 dias já se passaram. Tu caístes em pecado mortal. Irás cair de novo, sendo que nem você e nem eu sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Do dia 14 de fevereiro, hoje é 14 de março, dá 28 dias, não dá 31 por causa do mês de fevereiro. Morreu ou não morreu muitas pessoas? Você não recebeu notícia de morte de pessoas aí, não? Poderia ter sido você, mas ainda não foi. Poderia ter sido eu, mas ainda não foi. Deus só não pode nos pegar de surpresa. Só isso. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.